início de tarde juntos. E aí, nós vamos abrir a nossa apostila em História. Então, nós vamos de História hoje. E aí você vai pegar a sua apostila e vai abrir na página 6. E aí, com o seu marca-texto, vocês vão marcar as cidades e as migrações. Vocês estão lembrados que a gente estudou na apostila passada que migrações é quando uma pessoa se desloca de um lugar para outro? Então, matamos metade do mistério aí que nós vamos falar. Então, são pessoas que foram de um lugar para outro. O que será que essas pessoas fizeram? E quando a gente fala de cidades, será que são cidades que surgiram depois da colonização? Então, juntos, vamos desvendar esse mistério. Então, a nossa apostila começa com uma foto de um lugar. Será que você conhece? Você já ouviu falar que esse aí é o Congresso Nacional? A maioria, né, ou todas as decisões que são tomadas no nosso Brasil são aprovadas aí. Olha, quanto peso tem esse prédio e quanto peso tem as pessoas que são escolhidas para representar o nosso Brasil. Então precisa ser pessoas com compromisso com o nosso Brasil. Então vamos começar. O edifício da imagem é a sede do Congresso Nacional, local onde todos os políticos, lembrando, os políticos são escolhidos pelo voto do povo. Nós temos direito ao voto. Olha, que legal. Então nós temos a opção de colocar lá na sede do nosso Brasil, do nosso governo, um representante para o nosso Brasil. Então são onde os políticos definem as leis do nosso país. Você sabe em que cidade ele se localiza? Então vocês sabem onde fica esse monumento que conta tanta história sobre o desenvolvimento do nosso Brasil? Então, a sede do nosso governo fica no estado. Fica em Brasília. Então, toda a sede do nosso governo, a casa do presidente, fica em Brasília. Então, primeira coisa que a gente hoje já descobriu é aonde fica a sede do nosso governo. Fica localizada em Brasília, Distrito Federal. Você acha importante conhecer a história de nossas cidades? Como elas surgiram? Como elas nasceram? De onde elas nasceram? De onde elas vieram? Por quê? O que você acha importante? Ou você não acha importante saber de nada? Eu não quero saber nada do Brasil. Então, o que você acha? Então, pergunta para pensar. Bom, neste ano, você estudou a formação do povo brasileiro ao longo da história, em destaque para a influência indígena dos africanos e dos europeus nesse processo. Então, cada um que chegou ao nosso Brasil deixou algo para a nossa cultura. E aí a gente aprendeu com os índios, né? O uso de ervas medicinais, muitos, né? Remédios caseiros vêm dos indígenas. Você não sabia? Mais uma coisa. Depois veio o africano. O povo africano trouxe o quê? Trouxe a dança. Trouxe algumas comidas. E os europeus trouxeram costumes. Tomar banho. Será que eles gostavam de tomar banho? Você lembra? Se eles gostavam de tomar banho? Não dormiam em chão. Dormiam aonde?
em redes. Então, cada um que chegou ao nosso Brasil trouxe um pouquinho da nossa história. Então, inclusive, trouxeram o português. E aí, quem trouxe o português quando vieram? Os portugueses. E aí a gente vai lembrar que eles catequizavam os índios. Eles ensinavam a religião católica e ensinavam os índios a escrever. Olha quanta coisa a gente já aprendeu. Então, vamos embora. Partiu. Tanto os portugueses quanto os africanos vieram de longe para estas terras. Por que a gente fala dos povos de longe que chegaram à nossa terra? Porque a gente vive no Brasil. Então, quando uma criança africana estuda sobre a história dela, ela vai escutar sobre o Brasil. O que o Brasil levou para a África? O que o Brasil levou para os indígenas, lá onde eles moram, afastados, nas tribos, que temos espalhadas, tribos indígenas por vários locais. Então, cada coisa que a gente acrescenta no Brasil, o Brasil também acrescenta em outro país, tá? A gente não aprende só dos povos de fora, não. A gente também ensina as pessoas de fora, que não moram no nosso Brasil. E aí, já que os portugueses chegaram com o objetivo de explorar as riquezas e os africanos vieram de maneira forçada, sendo obrigados a viver no território na condição de escravizados. Vocês lembram que eles vinham para trabalhar nas lavouras e na plantação de cana-de-açúcar. Ainda assim, já terem se deslocado para cá, podemos considerá-los migrantes. E aí vocês vão marcar na apostila o que é migrantes, para quem não lembra. Aquele que se muda, que vai de um lugar para o outro. E aí por que eles faziam isso? Melhores condições de vida para eles, melhores remuneração de salário, melhores condições para a família, né? Quererem uma casa, uma boa alimentação. Então, vai-se estudando o que eles procuravam. Por que o Brasil é tão rico? E olha, eu vou falar para vocês. O povo brasileiro é o povo mais sorridente. É sério. Quando uma pessoa de fora chega no Brasil, ela se sente muito bem acolhida, muito bem recebida. Então, eu brinco que o brasileiro é dado até demais, é um povo muito sorridente. Porque as pessoas às vezes não entendem por que o brasileiro é assim. E o povo brasileiro tem uma alegria que só o brasileiro tem essa característica. Olha como é que nós somos importantes. Beijo no ombro, hein? Então, mais uma coisa para vocês aprenderem da nossa cultura. É um povo simpático. E aí, hoje no Brasil, as pessoas ainda migram, tá? Vão daqui para outro país tentar melhor condição de vida ou vêm de outro país para o Brasil. E aí, muitos deixam os locais que nasceram e vão buscar oportunidades em outras cidades. Isso já aconteceu na sua família? Vocês já pegaram, seu papai e sua mamãe já pegou a sua família, né? Vocês e foram viajar para outro país para trabalhar? Não? Então, ainda pode acontecer, porque vocês ainda são pequenos, tá bom? Em geral, a vida nas capitanias e nas grandes cidades atrai uma grande quantidade de pessoas. Ao longo do tempo, muitas migrações aconteceram com destino à capital do nosso Brasil. Então, eles vieram para Brasília. Olha o Pitoco cantando. O Pitoco também vai fazer história nas nossas aulas online, gente. Atualmente, nossa capital é Brasília. Então, hoje, a sede do nosso governo se encontra em Brasília.
mas ela não foi sempre em Brasília. E é isso que nós vamos estudar em história. Mas o Brasil já teve outras capitais. Então, nós já tivemos Salvador e Rio de Janeiro. Então, antes de focar, antes de estabilizar o nosso governo em Brasília, nós tivemos duas sedes diferentes de governo. E é isso que iremos estudar. Olha! Então, tem uma família aí que colocou tudo no carro e partiu. Olha que legal! Então, essa família foi procurar oportunidades de emprego, melhor qualidade de vida. Então, foi a família toda. Pegou as malas, igual a tia Jana já fez, e partiu, melhor condição de vida, melhor estudo para os filhos, porque a gente sempre pensa nos filhos, né? Então, pegou as malas, botou debaixo do braço, não dava para ir de carro, gente. Não dava, tinha que ser de avião. Ou de navio, ia levar 3 meses. Então, a gente vai de avião. E aí, partiu para outro país, né? Procurar melhoria de emprego, melhor qualidade de vida, tá? E aí, você já mudou de cidade ou conhece alguém que tenha mudado? Essa professora linda aqui. O que você sabe sobre essa experiência? Então, tia Jana já contou algumas coisas para vocês da minha ida para o Japão. Gostaria de voltar lá? Muito. Tem lugares que a tia Jana não conheceu e eu gostaria sim, tá? Você gostaria de morar em outra cidade? Então eu vou responder para vocês a minha resposta. Sim. Se hoje meu esposo recebesse uma melhor oportunidade de emprego que pudesse arcar com a faculdade que a minha filha tanto quer fazer, eu iria, gente, sem pensar 2 vezes. Mesmo que a gente fique com o coração apertadinho, né? Porque a gente tem que deixar os nossos alunos, eu deixo de ser professora, e aí eu deixo papai, mamãe, mas eu ia, gente. Então, se vocês tiverem a oportunidade de um dia estudar fora, trabalhar fora, não pensem 2 vezes, tá bom? Então, a importância das capitais. Então, vamos lá. Você sabe o que é uma capital? Então, vamos começar aí. Então, vamos marcar. A capital de um estado ou de um país é uma cidade muito importante, pois ela fica centralizada, a sede administrativa, o prédio onde trabalham os principais líderes políticos, como governadores. E nós temos o nosso presidente. Além dos líderes políticos, muitos funcionários do governo vivem na capital. Então, lá em Brasília não tem só os políticos. Nós não temos só os senadores, os deputados estaduais, os deputados federais, a sede do governo do presidente, nós não temos. Nós temos as pessoas que trabalham com eles. Então, nós temos mais famílias. E aí nós temos mais crianças que vão para a escola. Olha quantas pessoas. Quando a gente fala de um político, a gente acha que é só a pessoa, né? Não. O político tem uma família. Ele precisa, né, cuidar também daquela família. Então, além dele trabalhar para defender o nosso estado, para defender o nosso país, ele também precisa cuidar da sua família em casa. E aí nós temos algumas fotos de governos. Então, nós temos o governo de Londres. Nossa, a gente está tão chique, gente, passeando pelo mundo. E aí é a foto do palácio mais conhecido, onde tem o relógio Big Ben. Então, é um relógio turístico popular na Inglaterra.
E aí é onde tem aquela famosa família da Inglaterra que mora. Aquela rainha chiquérrima, gente, que ela usa umas roupas TUDO, tudo. A mulher é chique, tá? Então, nós temos aí a sede do governo. E aí depois a gente tem a sede do governo chinês. E aí geralmente os governos são representados, inclusive, pelo hasteamento da bandeira, tá? No pico do mastro tem a bandeira do país representando ali o prédio, tá? E aí depois nós temos o da Argentina. Inclusive o da Argentina é chamado de Casa Rosada. Olha, e é um prédio, né, gente? Olha isso. Que na verdade se tornam prédios turísticos, porque além de você querer conhecer o prédio, você quer conhecer um pouco da história. Então, é bom conhecer, gente, tá? Conhecimento sempre é bom. A cada dia a gente aprende uma coisa. Então, qual é a capital do Brasil? Então, a capital do Brasil, oficialmente hoje, é Brasília. Nela trabalham o presidente, os deputados federais e os senadores, além de muitos outros funcionários públicos. Brasília foi planejada especialmente para ser a capital federal. Então, ela foi desenhada e construída para ser a sede do nosso governo. E começou a ser construída em 1956. Até me senti nova agora, porque olha, tem tempo. E em uma região central do território brasileiro. Olha que maneiro, ela foi estudada para ser construída. Em 1960, a cidade foi inaugurada. A construção de Brasília contou com a participação de muitas pessoas. Os arquitetos responsáveis pelas principais obras foram Oscar Niemeyer, que inclusive foi ele que desenhou alguns monumentos que existem no Rio de Janeiro. Ele é nosso, é do Brasil. E Lúcio Costa, também brasileiro. Olha, a gente vê tanto prédio construído por pessoas de fora. Não, gente, eles são brasileiros. E aí, além deles, muitos pedreiros, engenheiros e outros profissionais trabalharam bastante para a construção da capital. Lógico que quando a gente quer fazer uma coisa, né, de grande estrutura, a gente precisa de pessoas trabalhando junto com a gente. Então, não é só o desenho. Tem as pessoas que trabalham por trás desse desenho. Então, não é só o presidente. Tem pessoas que trabalham junto com ele, né? Não é só o diretor da escola. Tem pessoas que trabalham junto com ele. Para isso, uma escola funcionar, o Brasil funcionar, né? E uma cidade como Brasília ser bem construída. Então, olha como as pessoas... Sabe o trabalho de formiguinha? Que cada um tem a sua tarefa e todos juntos fazem um pouquinho? Exatamente, trabalho de formiguinha. Então, nós temos aí a planta, a foto da planta, de como foi o desenho, como Brasília ficaria. Depois nós temos as pessoas que trabalharam nessa obra e nós temos a notícia da época que saiu que Brasília ia ser inaugurada. E aí nós temos aí, nas áreas próximas a Brasília, formaram-se os pequenos bairros e cidades. Então, lógico que Brasília é enorme. Tia Jana não conhece Brasília, né? Mas quem sabe futuramente a gente não pode passear por lá. Onde viviam os trabalhadores e que participavam da construção da capital. Esses trabalhadores, apelidados de candangos.
Então, vocês, por favor, grifem candangos. Quem eram os candangos, né? Os candangos eram aquelas pessoas que trabalhavam na obra e tinham visto vindo de diferentes regiões do Brasil em busca de boas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Então, eram pedreiros, eram arquitetos, pintores, então tudo que precisava dessa obra, né, eles formavam ali a sua localidade. E aí, sempre com o objetivo de melhoria de vida, e aí ganharam o apelido de candangos, porque muitos não eram dali. Já que ela foi construída, né, desde a sua base, então não havia bairros, nem cidades por ali. Então, eles formavam as pequenas populações. Além da construção de Brasília, a região central do Brasil era muito pouco habitada. Hoje, a capital federal é uma cidade muito populosa e com uma organização acima da média, justamente por ter sido planejada. A população de Brasília tem diferentes sotaques e culturas, pois foi formada com base na migração de pessoas de origens de fora. Então, já começou a migração das pessoas quando ela foi construída. Então, pensa quantas pessoas, né, foram casando, foram tendo filhos e aí foram misturando as nossas raças. Então, japonês com brasileiro, africano com brasileiro, então, portugueses com brasileiro. E aí tem essa mistura de culturas que nós temos hoje muito rica, por sinal, né? E aí nós temos a mistura de línguas. Hoje falamos o português, que é a nossa língua oficial, mas a gente escuta de vez em quando um sotaque mais arrastado, o inglês. Aí a gente logo olha e descobre que não é da nossa cidade, mas a gente sabe que é um turista ou que amou o local e vai ficar. E aí aprende a nossa língua oficial. Então, você já conhecia a palavra candangos? Bom, essa palavra vem de língua africana, quimbundo, e era usada pelos africanos para se referir aos portugueses que atuavam no tráfico de escravos. Com o tempo, passou a ser usada para nomear trabalhadores que migravam das regiões para o litoral ou para o interior, como ocorreu na construção de Brasília. Então, a gente vai passar agora para as capitais que o Brasil já teve. E aí, lá embaixo vai ter um numere. E aí vocês vão lembrar dos fatos e vão colocar os fatos no lugar, porque eles não estão em ordem. Fizeram uma bagunça, tá bom? Então vamos lá. A primeira capital do Brasil foi Salvador. E aí, Salvador está localizado na Bahia. Como você já sabe, você já viu, ela foi fundada em 1549. Nós já estudamos Salvador. Para ser a sede administrativa portuguesa na América. Era em Salvador que muitas decisões políticas da colônia eram tomadas. Então, toda a sede do governo tem essa responsabilidade de tomar decisões. Mais tarde, grandes reservas de ouro foram descobertas onde hoje é o estado de Minas Gerais. Vocês lembram que a gente estudou sobre a corrida do ouro? Estão recordando? Com isso, a mineração passou a gerar altos lucros para o governo português, que decidiu escolher uma nova capital para a colônia. Então, eles se mudavam. Aonde tinha lucro, ia a sede do governo.
E aí o objetivo era ampliar o controle sobre as minas recém-descobertas. Imaginem quantas pessoas não trabalharam e cavaram na esperança de ficarem ricas. Muitas. Assim, a capital do Brasil deixou de ser Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro, que também ficava no litoral. O que a tia Jana já explicou de litoral? Ah, é tudo beira-mar. Então, era mais fácil a chegada pelo mar. Mas era mais próximo da região de Minas que Salvador. Após essa mudança, a nova capital passou por grandes transformações. O Brasil, portanto, teve 3 capitais: Salvador, no início da ocupação portuguesa; Rio de Janeiro, após a descoberta do ouro; e Brasília, projetada para ser a capital e construída no interior do país. Agora é a tarefa de vocês. Essas frases não estão em ordem. A tarefa de vocês é descobrir e colocar as frases em ordem dos acontecimentos históricos. Tá bom, terceiro ano? Então, tarefa de hoje lançada. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.